Boa noite, começa agora o Manchetes Online desta terça-feira, 5 de março de 2013. Hoje que é aniversário das cidades paulistas de Ilha Comprida, Lourdes e Ribeirão Bonito. E também o Dia da Música Clássica. E estes são os destaques do nosso programa. Universidade de São Paulo é a única brasileira entre as 100 com melhor reputação. Motos serão fiscalizadas pelo número final da placa. Plano de saúde terá de explicar por escrito recusa de atendimento. E renda feminina em 2013 deve igualar-se à masculina de 2003. Para comentar os assuntos desta terça-feira, estamos recebendo as deputadas Thelma de Souza, do PT, e Maria Lúcia, do PSDB. Vamos à primeira manchete de hoje. Universidade de São Paulo é a universidade brasileira com melhor reputação no mundo e figura como única representante da América do Sul na lista das instituições de ensino superior mais prestigiadas por acadêmicos. A USP está entre as 70 melhores de acordo com um ranking divulgado pelo Instituto Britânico Times Higher Education. Ao todo, 20 países estão representados no top 100. Deputada Thelma, comemorar ou questionar? Quando eu li essa manchete, eu pensei o seguinte: 100? Só uma? Pois é, minha querida, quando você já diz, né, que nós temos a possibilidade desagradabilíssima de estar 10 anos atrás, né, Maria Lúcia, da renda masculina. Na hora que eu li a manchete, eu só vi assim. O resto fica até fácil. Não, eu acho que é bom para a USP, acho que a Unicamp chega perto, mas evidentemente que há muito a progredir, até porque eu tenho certeza, eu tenho a impressão que falo pela Maria Lúcia também, a educação, sou professora, mas não é porque eu sou professora, ela é o cerne e a resposta de toda a situação de evolução de um país, de uma nação, enfim, são os dados que precisamos ter para elevarmos nosso padrão civilizatório. Eu acho bom, mas eu acho ruim. Ruim no sentido que você falou, puxa vida, não é? Mas bom no sentido de que estamos aparecendo. Se não me falha a memória, ela vem depois dos Estados Unidos, que tem 10 excelências. Primeiro é Harvard, Harvard, né? Sim. E o Reino Unido, que tem 2, né? Uhum. Mas eu acho que é um processo nosso e nós precisamos correr atrás da questão educacional, que é a nossa libertação e a nossa alforria em relação à independência total do ser humano. Homens e particularmente mulheres, nós claro. mulheres. Unicamp está entre as 150 mais prestigiadas. Essa matéria falou entre as primeiras 100. Deputada Maria Lúcia, a gente sabe, sempre fala em educação. Todo mundo fala exatamente o que a deputada Thelma de Souza falou. A educação é o cerne, tudo começa pela educação, a gente tem que investir. Hoje se discute o Plano Nacional de Educação, se quer o Plano Estadual de Educação também, que muitos reclamam que não chega. A gente sabe. Por que não acontece? Se fala em 10% do PIB para se investir em educação. Será que a gente chega a isso um dia? Como disse a Thelma, também sou, por formação, antes de ser advogada, sou professora. Mas eu acho uma notícia ruim no seguinte aspecto. Eu acho que as universidades, hoje, elas formam estudantes para as suas formações profissionais, mas depois é o que acontece, por exemplo, no exame da Ordem dos Advogados, onde quase nenhum passa. Então, eu acho que está faltando esse dado, deveria alertar o MEC para que as universidades nossas do país sejam fiscalizadas e vistoriadas, não só na questão dos investimentos dela, para que elas ampliem os seus cursos, mas também o controle da qualidade do ensino das universidades do Brasil, porque abre-se muitas universidades, são criadas no Brasil como um todo, e depois, na hora que eles vão para fazer o teste no seu conselho regional, muitas vezes eles não conseguem passar no exame por deficiência na própria universidade. Então, se nós temos o número de universidades que nós temos no Brasil, que eu não sei o número, mas é um número bastante grande, e aí você só tem a USP, mostra que o ensino brasileiro ainda está aquém da necessidade do país. E a gente tem outro fator que é preocupante, na minha opinião. Eu penso na minha filha, né? No futuro educacional da minha filha. Ela tem 15 anos, eu quero, claro, que ela frequente uma universidade pública. Óbvio. Estou tentando isso. Poucas vagas. A gente tem 4 universidades públicas. Hoje, a gente corre atrás de um prejuízo, dando e discutindo cotas para negros, afrodescendentes, indígenas, e agora entramos na questão das cotas
para os oriundos das escolas públicas. O que é melhor, deputada, lutar? Vocês estão aqui, lutar por aumento de vagas, descentralização das universidades públicas. A senhora sabe, as universidades públicas não estão em todas as cidades do estado de São Paulo. Como é que fica isso também? A questão das cotas, eu acho as cotas uma questão preocupante, porque, ao mesmo tempo que ela resolve uma dívida histórica, social do país, né, resolve em termos, né, ela começa a diminuir a dívida social, ela também me preocupa muito quando o estudante entra com a tarja de cota. Ele entrou pela tarja de cotas. Se isso não é uma coisa, às vezes, num certo aspecto, esse é o lado ruim, discriminatório. E, muitas vezes, para entrar numa universidade dessa, da USP, que deveria priorizar os alunos de escolas públicas, na verdade, só quem entra na USP é quem faz um ótimo cursinho, e a maioria que tem carro importado, porque faz ótimos cursinhos, ótimas escolas, e acabam não conseguindo entrar. Então, essa é a desigualdade que precisa ser corrigida. Agora, esses estudantes que adentram pelas cotas, como é que nós vamos fazer para que eles tenham condições de acompanhar o curso, comprar o material, quer dizer, até onde vai o atendimento das cotas, no sentido de dar continuidade para que ele tenha estímulo para continuar o estudo na universidade? Quer dizer, em primeiro lugar, melhorar a qualidade da educação básica, né? Para você ter a questão da isonomia. Acho que a luta que se tem é essa. Mas eu vi especialistas falando, deputado, que me preocupou o seguinte: quando você implanta sistema de cotas, você dá ao governo, não estou sendo governo federal, governos estaduais ou governos municipais, você dá ao poder público, vamos dizer assim, um respiro. Opa, enquanto a gente não consegue melhorar a educação, vamos garantir essa realidade, mostrando que nós estamos vencendo essa injustiça social. Será que é isso? Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Nos anos 50, um pouquinho perto da ditadura militar, nós tivemos uma lei chamada Lei de Diretrizes e Bases na Educação, bem antiga. E essa lei, ela veio abrir as escolas públicas para o conjunto da população, coisa que não existia antes. Eu, o Mercadante, o Mário Covas, pessoas que tiveram e têm projeção na política. Nós frequentamos uma escola em Santos chamada Colégio Canadá. Ele é muito famoso. Ela era de Santos também. Eu sei disso, ela sabe disso. Mas você não foi de Canadá? Eu estudei no São José, mas eu queria ir para o Canadá. Então, tá vendo que ela São José é extremamente segregador, só para mulheres, entendeu? Bom, enfim. Mas é a culpa da família. Não, eu acho que era culpa, não se culpa. Responsabilidade de um sistema que via na questão só feminina, o santista era só masculino, não é? E a escola pública, ela acabava sendo uma escola de elite, como de alguma maneira hoje podem ser os cursinhos para a entrada em universidades de outro patamar. Ocorre que com a lei de diretriz e base, imagina, quando eu fui fazer o famoso ginásio, que hoje começa na 5ª série e hoje não tem esse nome, eu tive que fazer um exame vestibular. Eu tinha 10 anos de idade, eu me lembro que tinha exame oral, e me colocaram na frente de um cidadão que me perguntava as coisas e eu não conseguia abrir minha boca, não porque eu não soubesse, mas de puro medo. Então, era um ritual absolutamente de elite e, mais do que isso, excludente. Com a lei de diretrizes e bases, a tentativa foi colocar para dentro das escolas públicas as crianças que estavam fora dessa possibilidade. Vamos dizer que tenha sido um pouco as cotas da época, para resolver um problema social e não educacional apenas. Sim. Bom, de lá para cá, é lógico que quando você troca o número, a quantidade, e você vai ter o detrimento da qualidade, isso é inevitável. E eu acho que, desde então, embora tenha respondido à questão social de trazer as crianças para a escola, vamos dizer, hipoteticamente, todas as crianças, todas, entre aspas, as crianças estão na escola, você tem uma situação que ainda não foi resolvida do ponto de vista da qualidade de vida e, como disse a Maria Lúcia, até para a formação profissional e o futuro emprego. Termino dizendo o seguinte: hoje eu vejo as cotas como uma medida de passagem. Ela não pode ser... A gente espera isso. Não, ela tem que ser, ela tem que ser, porque se ela não for uma medida de passagem, isso significa que as políticas sociais que são desenvolvidas nos municípios, nos estados e na federação, elas
são falimentares, elas vão ser falidas. O que se espera é que a gente tenha realmente, nessa entrada do conjunto da população, eu acho que a qualidade tenderá a descer, não tem jeito, mas é o preço para a gente dar uma resposta social e essa dívida, como disse a Maria Lúcia, que a gente tem a pagar há tantos anos com os nossos jovens de todas as regiões, não só os da periferia. E muitas vezes aí acontece, os nossos filhos, classe média, são abalroados por essa realidade. Não, isso... Mas é uma realidade social de um país de 500 anos. Mas isso gera, né? o que a Maria Lúcia disse, das universidades privadas, que estão se proliferando e pegando um nicho interessantíssimo, não é? É uma indústria, então né? você acaba questionando o seguinte, o que fazer? Claro que investir mais nas universidades públicas. Mas e que antes as cotas disso, sejam passageiras. Mas antes disso, na educação básica, uma criança de 8 anos também, não pode não ser alfabetizada nessa faixa etária. Então, todo esforço da nação, do Estado, dos vários estados brasileiros e dos municípios, para que a gente mude essa realidade. Não é coisa fácil, não. Professores se mobilizem também, né? Há esse Aqui tem movimento. Duas. Tem duas. Vou falar um pouquinho sobre as motos que vão ser fiscalizadas pelo número final da placa. Na verdade, eu escolhi essa manchete para falar um pouquinho sobre a relação motorista e motociclista. O governo do estado vai começar a multar gradualmente pelo número final das placas os motoboys que não se adaptarem às novas regras. Nos próximos dias, o governador deve definir os incentivos que serão dados para os motoboys que começarem a se adaptar. É um absurdo, deputada Maria Lúcia, ter que dar incentivo. Desculpa, né? Não estou questionando a medida. Acho que tem que ser por aí, porque motoboy e motorista não se entendem. Né? Não. Não tem jeito. É uma questão extremamente difícil, né? A gente percebe que muitas vezes eles fazem uma ultrapassagem perigosa e, às vezes, sem querer, às vezes tem um ponto cego em qualquer veículo que, às vezes, você não consegue detectar a distância de uma moto quando ela se aproxima. E, às vezes, qualquer coisa, eles se juntam e parece que alguém cometeu um grande crime contra eles. Então, acho que não dá para comer... ninguém é vítima, mas, assim, eu acho que essas medidas de segurança é para resguardo da vida deles. Mas tem que dar incentivo, tinha que ser obrigatório. Sim, agora, o problema, assim, o brasileiro adora, assim, quando sai uma lei, ele começa a estudar como é que ele vai fazer para burlar a lei, né? Então, a especialidade do brasileiro é fazer o contra-ataque. Quer dizer, essa lei saiu, o que eu posso fazer para poder enfrentar e fazer coisa ao contrário? Agora, o que falta, eu acho que no povo como um todo, é a conscientização, né, o respeito às leis do trânsito. As pessoas estão banalizando a vida de tal forma que elas não têm, acho que falta educação desde a base das crianças nas escolas. Deviam ter noções muito, muito claras e de trânsito desde o começo do ensino básico, para que se formasse um cidadão que já na idade adulta ele pudesse respeitar um pouco mais a legislação. Porque o que nós vemos assim, absurdos, muitos acidentes. Você não passa num dia na Marginal que não tenha pelo menos 3 caídos. Morrem quase 2 por dia. É um absurdo. Olha, eu acho assim, o seguinte, eu acho uma matéria dificílima. Eu acho que a moto veio para ficar, ela é muito mais ágil que o carro, não tem dúvida. Agora, eu acho que a proliferação desse tipo de locomoção, ela não veio no acompanhamento para e passo, aquilo que a Maria falou, da conscientização dos deveres e direitos de quem está lá. Eu não sei se o incentivo é ruim, mas eu acho que alguma medida tem que ser tomada para que aquele homem, aquela mulher que dirige uma moto, possa ter consciência dos seus deveres, mas também dos seus direitos. Quer dizer, é a vida dele que está em jogo e a nossa, por conseguinte, no trânsito. E veja essa medida que nós tivemos com a lei seca. Ela endureceu e, na época de janeiro, as férias de verão mais fortes, diminuiu o número de acidentes. Então, talvez, vamos ver, o incentivo seja esse dado da tomada de consciência para que não haja essas paralisações quando a lei é baixada, a gente não pare aqui a 23 de maio ou qualquer outra, até porque nós todos somos motoristas e também somos transeuntes. Eu falo do incentivo porque o motorista não tem incentivo para dirigir bem.
Mas A regra da boa- é numericamente menor, a regra né? da boa convivência, eu acho que tem que existir. Né? Essa coisa da educação e da conscientização. Eu já tive 3 retrovisores quebrados, exatamente por essa falta de visão, e você acaba sofrendo esse tipo de represália. Né? Então, eu acho complicado, acho que vai ter um tempo muito Para longo aí. adaptação. Vai ser complicado, mas eu espero que os motoristas e motociclistas passem a viver em harmonia. Não plena, mas um pouquinho, né? Vamos falar agora sobre planos de saúde e a recusa de atendimento. Vamos lá. Operadoras de saúde terão de justificar por escrito as negativas de cobertura. A resolução da Agência Nacional de Saúde suplementar, que será publicada amanhã, fixa um prazo de até 48 horas para que as empresas apresentem ao usuário as razões para a recusa do atendimento. Caso o prazo não seja cumprido, operadoras estão sujeitas a multa de R$30 mil. Ou seja, a gente paga. Quando a gente não usa, tudo bem, né? Mas eles cobram a mensalidade. Quando você vai usar, você não tem só recusa de atendimento. Hoje, pasmem, a gente enfrenta o que a pessoa no sistema público enfrenta. Demora na consulta, marcação de exames. Quer dizer, o plano de saúde já está ficando que nem o sistema público. Na verdade, não, na verdade, eu penso que ao tentar suprir como uma medicina suplementar, né, porque a Agência de Saúde Suplementar que Sim. está baixando essa regra, corretíssima, corretíssima. Claro. Na verdade, o que acontece é que não existe essa contrapartida dos serviços a serem oferecidos. Então, como existe também um colapso na medicina privada, junta-se com os problemas da medicina pública, que são muito fortes e muito difíceis, e você tem no final desta linha, nós que tenhamos ou não os planos de saúde, nós vamos ter um problema agravado, porque os prazos não serão cumpridos, entendeu? O próprio plano de saúde, um atropela o outro, e nós não estamos vendo uma realidade respondida na medicina privada. Mas eu acho que isso é uma questão de política pública também, de né? fundo. Claro, de e um fundo. passo também para que respeite. Afinal de contas, nós estamos comprando um serviço, deputada. Não deveríamos, né? Porque, no caso, nós somos bitributados. Temos direito à saúde pública, mas pagamos por um plano privado. Hoje, nós percebemos que os planos de saúde que nós possamos ter, eles estão com dificuldade, que às vezes o setor público de algumas cidades, onde o sistema de saúde é mais eficiente, as pessoas levam menos tempo para ser atendida no serviço público do que no serviço particular que você paga convênio. Eu, por exemplo, em 97, eu quase fui a óbito porque eu precisava de uma ambulância com UTI para ser transportada para um outro hospital e levaram um dia e meio para autorizar a ambulância do meu plano de saúde. Então, essa demora, essa falta de atendimento, quer dizer, hoje em dia você não tem segurança nenhuma nos planos de saúde particular, porque eles estão sobrecarregados, né? Eles fazem convênios com uma capacidade maior do que eles podem atender, eles não ampliam os seus serviços e nós acabamos, muitas vezes, no convênio particular, em filas para serem atendidos. Vai no fim de semana num hospital que tem um convênio particular. A fila é tão grande, tanto quanto nos hospitais públicos. Eu tive um problema. Um dia eu saí daqui uma crise de tosse, fui pronto-socorro, fiquei 3 horas esperando. Hospital A tosse passou. particular. Passou de tanta raiva. A tosse passou e a raiva ficou. Então, eu acho que são 62 milhões de brasileiros que se utilizam de planos de saúde. Ainda bem que a agência reguladora está começando a movimentar isso aí. Eu deixei mais tempo, claro, para a manchete de número 4. Estamos na semana do Dia Internacional da Mulher. Eu li essa manchete em alto e bom som na redação, porque parece que é o momento de comemorar, né? A manchete dá esse enfoque de comemoração, mas será que é para comemorar? Vamos lá. Olha isso, renda feminina em 2013, ou seja, agora, deve, não é que já igualou-se, né? A masculina de 2003, ou seja, de 10 anos atrás. No final ainda, a massa de renda das mulheres no Brasil deve atingir R$1 trilhão, o equivalente à massa de renda dos homens em 2003, segundo o estudo realizado pelo Data Popular. Deputada Maria Lúcia, eu estou rindo porque, olha, gente, a gente é 51,5% da população, 162% a mais de mulheres no mercado de trabalho. Comemorar isso?
Não, isso é uma péssima notícia, porque nós temos que enfrentar, na semana de que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós temos que enfrentar essa realidade horrorosa. Quer dizer, 10 anos para você começar a ter o mesmo salário dos homens. Então, essa questão de gênero, acho que a maior dificuldade que nós temos são duas, eu acho, no campo das mulheres. A questão salarial e a questão política, né, Thelma? Porque nós somos... Tem lei de cotas, tem uma série de coisas acontecendo e nós não conseguimos aumentar o número de mulheres na política para que nós possamos mexer na legislação a ponto de criar mecanismos, né, ou no executivo ou no legislativo, que possam ter condições de melhoria das condições da mulher. Então, eu acho que as políticas públicas estão na maioria dos homens. Então, essas coisas acontecem porque nós estamos em desvantagem. Eu acho que 10 anos é isso, mas nós estamos atrasados em mais de 30 anos. Com certeza. Na maioria das questões. E o pior é que nós percebemos que os avanços são infinitamente menores do que a nossa necessidade, do que a nossa expectativa e com a nossa luta de anos e anos e anos, e nós não vemos o resultado compatível com a nossa luta. Não, e a gente vê assim, então nunca vai se igualar. Se continuar esse quadro andando dessa forma, com os movimentos que a gente tem, a gente vai estar em 2023 falando que a renda está igual a 2013. Deixa eu fazer algumas considerações. Claro. Olha, depois da Revolução Industrial, nós somos chamadas para as fábricas. Né? 8 de março começa porque fomos trancadas lá em Chicago, muitas morreram queimadas. E aí o símbolo dessa data. Mas, a partir da Revolução Industrial, nós somos chamadas para sermos força de trabalho junto com os homens. Mas nós temos algo que os homens não têm. Nós temos a maternidade. Nós e fomos discriminadas por isso. Também. E ficamos em casa, cuidando das crianças, e não conseguimos, até hoje, né, Maria Lúcia, trazer os homens para dividirem conosco essas tarefas. Porque lavar prato é chato, homem e mulher não trocar gosta, fralda, entendeu? Trocar fralda, cocô de a bunda de neném, neném não é uma maravilha, não é nem poético. Ocorre que eu acho que a gente fez alguns avanços, no sentido, por exemplo, com a Berta Lutz, eu vou me restringir ao Brasil, a Berta Lutz, temos 80 anos só de voto feminino, mas foi um avanço. Mas veja só, ontem, por coincidência, Maria Lúcia, me chegou às mãos pelos meus assessores a seguinte informação. Ontem foi instalada na ONU uma comissão para tratar da violência contra a mulher, reunindo vários países do mundo, cuja diretora, coordenadora, é a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Eu quero dar alguns dados para vocês verem como a questão financeira ela é preocupante, mas ela não é a pior. De cada 10 mulheres no mundo, incluindo Canadá, incluindo Estados Unidos e Austrália, que são países de primeiríssimo mundo, de cada 10 mulheres, 7 sofrem violência. Independente da condição Independentemente da condição financeira e de onde estão. Desses 70%, que representam essas 7, 40% vão a óbito, morrem. Mais ainda, 140, olha esse número, 140 milhões de mulheres, meninas, adolescentes, mulheres ou meninas ou adolescentes, praticamente a população do Brasil, estas mulheres têm mutilações genitais clitorianas. Gente, nós estamos no século XXI. E muitas aceitáveis pela sociedade que elas pela vivem. Pela cultura deles. Então, eu estou falando desses dados aterradores, por isso que nós temos que lutar pela Procuradoria da Mulher, instituída aqui na casa, viu, Maria Lúcia? E mais ainda, temos que insistir com o governador Alckmin por uma Secretaria das Mulheres. É preciso, a gente conversava informalmente antes, a gente precisa, é um espaço de políticas públicas, é um espaço de discussão. Por quê? Porque a questão da mulher, ela não é uma questão apenas de gênero, ela é uma questão democrática, ela é uma questão que se iguala à questão racial, à questão da homofobia, à questão indígena, e por aí vai. Direitos humanos, entendeu? E quando nós já estamos nos aproximando do 8 de maio e temos todos esses problemas nos circundando, a questão financeira, ela é um dado,
mas ela não se torna a pior de todas, porque nós estamos indo, já termino, para o mercado de trabalho agora, Sim. com muitas desconfianças. Hoje somos arrimo de família, hoje a gente os salários, consegue como entrar. você disse, são desiguais. Sim. E pior ainda, a confiabilidade até agora, por exemplo, muitas conhecidas minhas, eu pergunto, você vai no ginecologista homem ou mulher? Ah, homem, No né? homem, é. Não, mas você vai mulher, você não fica mais... Não, no homem, já estou acostumada, não sei o quê. Então, esse traço machista que se reproduz na nossa casa, na nossa vida, e se traduz, então, na política, nós somos quantas aqui? 10, de 10? 94. De E 94? 11 agora, né, com a volta 11, da Beth, né? É. Isso. Nós não chegamos a ser... Nós Acho que somos sim, não sei. 94, 10%. Acho que é Nós isso, somos com a volta da 10%. Beth são 11. Entendeu? Então, nós temos e nada começa a não ser pela tomada de consciência. Agora- Maria Lúcia já usou essa palavra antes, mas é a tomada de consciência. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Agora, a gente não sabe se a gente consegue E chegar a enfrentando todos. preconceitos, né, Eu deputada acho- Maria Lúcia? Sabe uma coisa que me preocupa? É. É assim, as leis de proteção às mulheres me preocupam muito, porque as mulheres em idade reprodutiva, eu não estou dizendo que elas são ruins, elas protegem a mulher por um lado, mas eu tenho percebido e ouvido de empresários, eu vou evitar de contratar mulheres na idade reprodutiva, porque elas têm que ficar não sei quanto tempo em casa, e quando elas voltam para o mercado de trabalho, elas já estão em desvantagem e, às vezes, desatualizadas. Então, assim, até que ponto essas leis que protegem a mulher, que dão mais retaguarda para elas, que não estou questionando se é boa ou se é ruim, Claro. mas levanto a dúvida Até que ponto elas não discrimina estão mais? prejudicando as nossas jovens. Sabe, Maria Lúcia, mas é que se a gente tiver como referência da sociedade a produção material, nós vamos enlouquecer. Nós temos que, talvez, não sei, é uma reflexão que eu faço e convido você e todas as mulheres, os homens também que estão nos assistindo, será que a variável que nos dá a ação para ser mais ou menos nisso ou naquilo, ela está correta? Porque ela é da produção. E a mulher que educa seus filhos, e a mulher que fica em casa, Está e a formando mulher que está os formando outra futuros geração. trabalhadores, né? Que valor uma sociedade de século XXI Não, dá? Tem que ter um valor. E a pra gente isso, já né? evoluiu. Eu lembro que em 89, meu primeiro emprego, a primeira coisa que me pediram foi o exame de urina. Hoje é proibido por lei. Mas toda mulher no Que exame de humilhação, hein? admissão àquela época tinha que fazer o exame de urina. Quer dizer, então a gente tem algumas coisas. Lei Maria da Penha, recente, mas já é um passo dado, deputada Maria Lúcia. avanço. Quer dizer, a gente se protege, concordo. Eu acho que às vezes afasta um pouco e até recrimina um pouco por ser mulher. Né? As mulheres se sentem recriminadas. Mas, se não tivesse isso, como é que a gente sobreviveria? Ao mercado de trabalho, à política, a senhora falou da lei de cotas, na verdade é uma lei de gênero, né? Quem sabe um dia a gente não veja os partidos se preocupando cotas partidárias já são, né? são de gênero, Mas né? os próprios partidos, eles, muitas vezes, eles são cruéis com as candidaturas nossa. femininas, né? Eles acabam, nós temos que criar um código de sobrevivência nos partidos políticos para que nós possamos realmente, efetivamente, ter condições de nos candidatarmos e termos sucesso na nossa eleição. Não, e eu brinco sempre, tem 11 mulheres, elas valem pelos 94, não se preocupe. Quero agradecer, deputada Maria Lúcia, deputada Thelma de Bom Souza. dia, 8 de março, com essas palavras. Quero agradecer a então. você. Manchetes Online vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa e pode acreditar assim, na força da mulher na política, porque eu estou aqui, estou acompanhando de perto. Tchau.